Então, retomando a gravação aqui, que eu não estava gravando. Então, existe essa possibilidade, inclusive, de rescindir unilateralmente nos casos do inciso 1 do 79, que vai te remeter para o artigo 78. Outra coisa que é perfeitamente possível é fiscalizar a execução. Né? Num contrato entre particulares, você não vê uma das partes colocando um fiscal. Quando você contrata um empreiteiro, né, para poder fazer uma obra para você, você não contrata um fiscal seu para ficar fiscalizando o seu empreiteiro, né, e podendo, inclusive, aplicar penalidades nele. Isso é perfeitamente possível e é um dever da administração pública. Outra coisa, como eu acabei de falar, são as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial. É possível, e a gente já estudou nas aulas passadas, quando eu expliquei ato administrativo e expliquei poderes de administração, e eu falei que é possível a aplicação de sanções, por exemplo, a multa, a levantamento da caução, que é aquele valor que é depositado, né, para que dê seguimento ao contrato. Então, às vezes, o contrato está atrasado, né? A obra está atrasada e é perfeitamente possível que se coloque uma cláusula no contrato administrativo dizendo que aquela caução que foi depositada pelo contratado, né, pela empresa que está prestando a obra, e por um motivo ela atrasou, abandonou a obra, que aquele valor depositado em caução é levantado pela administração pública como uma forma de sanção, também não deixa de ser, e dado prosseguimento aí à obra. Nos casos de serviços essenciais, é possível a administração pública ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Olha que interessante. Nunca que você poderia imaginar, num contrato entre pessoas, entre particulares, uma pessoa se apropriar de bens da outra porque aquela que ficou na obrigação de prestar determinado serviço não fez. Você teria que se socorrer do Poder Judiciário para conseguir isso. A administração pública não. Ela pode, se a sua empresa, que é a empresa contratada para fazer a obra, se a sua empresa ela simplesmente abandona a obra, a administração pública pode ocupar provisoriamente aqueles maquinários todinhos que estão lá. Só os maquinários não, se tiver algum imóvel também dela, que ela está usando como base para colocar aqueles maquinários, aquelas ferramentas, ela também pode se apossar daquele imóvel. E mais interessante, ela pode continuar com o pessoal, com os funcionários daquela empresa, continuar pagando eles, se eles continuarem fazendo o serviço, tá? Para que haja o que a gente chama de que não haja uma interrupção da obra ou do serviço público, e por isso que a gente tem aqui, que é um princípio, que chama o princípio da continuidade do contrato administrativo. Então, até isso a administração pública ela pode fazer. Tá? Então, essas cláusulas, como eu disse, elas não são comuns no direito privado, né? Mas elas podem existir aí nos contratos administrativos, tá? Em relação às características gerais dos contratos administrativos, vamos trabalhar aqui uma por uma, então. A primeira delas, então, a primeira característica, como que eu identifico que eu estou diante de um contrato administrativo e não um contrato, né, regido pelo direito privado? Primeira coisa, a presença da administração pública como poder público. Né? Então, a administração pública aqui, ela está numa situação não de igualdade com o particular, mas ela está numa situação aqui de supremacia. Então, aqui ela está afirmando um contrato administrativo. A finalidade vai ser pública, ainda que essa finalidade, a gente vai ver daqui a pouco, ainda que essa finalidade não seja diretamente uma finalidade pública, você não consiga perceber isso de forma direta, mas de forma indireta você vai perceber que há uma finalidade, um interesse maior da coletividade. A obediência à forma prescrita em lei, todas essas aqui a gente vai trabalhar uma por uma. Procedimento legal, a natureza de um contrato de adesão. Por que é a natureza de um contrato de adesão? Porque a outra parte, a parte contratada,
ela não pode discutir as cláusulas do contrato. É igual o contrato bancário. Quando você vai lá no banco pegar um empréstimo, você não pode ficar discutindo, tira essa cláusula, bota aquela, altera essa. No contrato administrativo é a mesma coisa. É um contrato de adesão. Quando você participa de um processo licitatório, e lá dentro já vem, dentro do edital já vem o modelo, a minuta do contrato administrativo, você já tem ciência do que você vai estar contratando. Você não é obrigado a participar da licitação. Mas se você participar da licitação, ganhar a licitação e for assinar um contrato administrativo, você não discute cláusula com a administração pública. A natureza é intuito personae ou personalíssimo, porque ela está ligada diretamente a quem participou da licitação. A mutabilidade, que a gente vai estudar, tá? E aí, a primeira delas, então, dentre todas essas 8 principais características que são citadas aí pela Maria Silvia de Pietro, é a presença da administração, que eu já falei, né? Nesse caso, a administração aparece aí com uma série de prerrogativas, né? Em condições de supremacia aí em relação ao particular. A finalidade pública, né? É necessário, então, que haja uma finalidade. Essa utilidade direta, mesmo que usufruída pelo particular, indiretamente é sempre interesse público. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se existe aí um contrato administrativo para que essas pessoas que têm esses quiosques nas praias, né? Tem esses quiosques aí no calçadão, a administração pública, ela contrata, né? Então, ela permite que se utilize esse espaço público, tá certo? Que ali é um espaço público, ela permite que se utilize esse espaço público, mas de tudo é um interesse maior nosso da coletividade, dos turistas, das pessoas do povo que frequenta a praia e tudo mais, que ali tem um quiosque, por quê? Para que seja vendido bebida, alimento. Então, embora inicialmente pareça que há um interesse do particular, né, que é do dono do quiosque, na verdade o interesse é maior, o interesse é da coletividade, né, de deixar aquela praia mais fácil de ser visitada, frequentada, né. Outra característica que nós temos aqui é a obediência à forma prescrita em lei. Em relação à forma prescrita em lei, a administração pública, pelo princípio da legalidade, ela só pode fazer o que está previsto em lei, né? Então, diferente de nós particulares, que podemos fazer tudo que não é proibido, a administração pública só pode fazer aquilo que é permitido pela lei, que está descrito em lei, né? Então, existem normas que devem ser seguidas, né? Como, por exemplo, em relação à Lei 8.666, que é a lei que traz licitações dos contratos, né? Existem ali dentro do seu bojo exigências legais e formais de como se faz um contrato administrativo, né? Nós temos não só isso, nós temos ali dentro da Lei 8.666 as formas de licitação, que não são escolhidas livremente pelo administrador, não. Dentro da Lei 8.666, a gente vai ver que as formas de licitação, elas mudam as modalidades de licitação de acordo com a obra, com o serviço e até com o valor dessa obra, o valor desse serviço, dessa mercadoria que vai ser comprada. Então, existe toda uma formalidade que está prevista na lei que deve ser obedecida, né? Condições que estão ali previstas, né, para cada modalidade de licitação, por exemplo. O procedimento legal. São os procedimentos que são estabelecidos pela lei, né, que são considerados como obrigatórios. Por exemplo, pode variar conforme a modalidade, as medidas como autorização legislativa, avaliação, motivação, autorização. Então, às vezes, existem contratos administrativos, né, que dependem, que só podem ser firmados pela administração se tiver o quê? Recurso orçamentário. Tem dinheiro, tem orçamento para que se faça aquela obra? Tem, então vai ser contratado. A possibilidade, é necessário que haja uma avaliação prévia. Se a lei diz que é necessário uma avaliação, tem que ser feita a avaliação. Em relação à modalidade, então, que vai ser escolhida, como eu disse, tem necessariamente que obedecer o que está na norma legal. Então, existe um procedimento que tem que ser seguido para a formalização de um contrato administrativo. Não tem essa liberdade das formas que existe no direito privado, né, no direito civil. E a quinta característica seria a natureza do contrato de adesão, como eu disse.
esse contrato de adesão é um negócio jurídico bilateral, apesar de ser um negócio jurídico bilateral, nós temos aí a presença, né, tanto da administração pública quanto do particular, mas como eu disse inicialmente, o particular ele não questiona a cláusula. Quando ele resolveu contratar com a administração pública, ele já tinha ciência previamente daquelas cláusulas. Então, se ele participou daquela licitação, ele já tinha ciência daquilo, né? Então, ele é obrigado a aceitar aquelas cláusulas que já estão pré-determinadas, por isso, contrato de adesão. São fixadas unilateralmente, né? O artigo 40, parágrafo 2º da Lei 8.666, estabelece que dentro do anexo digital licitatório deve constar a minuta do contrato, foi o que eu já acabei de falar, né? E outra coisa, mesmo quando não há licitação, que existem casos que a gente vai estudar quando a gente estudar licitação, que existem dispensas ou inexigibilidade de licitação pela própria lei. A lei traz lá quais são os casos de dispensa, quais são os casos de inexigibilidade. Então, mesmo quando não há licitação, é a administração que estabelece previamente as cláusulas contratuais, uma vez que se encontra vinculada à lei, a regulamentos e ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, para você ver, mesmo quando não é necessária licitação, ainda assim, o contrato continua sendo de adesão e a própria administração pública fixa essas cláusulas. Por tudo isso, é uma característica dos contratos e a sua natureza de adesão. Né? E a sexta característica, então, pode falar. Ah, tá, não, eu ia só... Todo contrato, então, que é celebrado com a administração pública é por adesão. Não tem como discutir a cláusula, é isso? O único contrato que você vai lembrar, que a gente conversou nas primeiras aulas aí, é quando eu disse para vocês que a diferença de atos administrativos para atos da administração. Quando eu expliquei que atos de administração são aqueles como locação de imóveis, contratação de seguro, nesses casos, a administração está no mesmo pé de igualdade do particular. Então, não é um contrato administrativo, é um contrato regido pelo direito privado. Quando a administração pública aluga o meu imóvel para montar uma secretaria, uma casa rosa, ou qualquer repartição pública, aí o contrato não é administrativo, é um contrato regido pelo direito privado. Aí a gente decide as cláusulas, eu e a administração pública. Uma contratação de um seguro, ela quer contratar um seguro contra incêndio para a repartição pública dela. Ela não é ela que vai ditar as normas, porque aí você está diante de uma relação de direito civil. Né? Agora, quando nós estivermos diante de uma relação de direito público, nós estivermos falando de um contrato administrativo, aí necessariamente é a administração que fixa unilateralmente essas cláusulas, tá bom? Ótimo, perfeito. A sexta característica é a natureza intuito persona. Todos os contratos dos quais a lei exige licitação são firmados intuito persona. Ou seja, só aquela empresa que ganhou aquela licitação, aquela pessoa que ganhou a licitação, né, que pode firmar, assinar um contrato com a administração pública. Via de regra, é vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total e parcial. Então, a regra é que quando a minha empresa ganha a licitação, tá certo? Eu não posso, dono daquela empresa, não posso transferir esse contrato, né? Eu não posso ceder esse contrato, transferir ainda que total ou parcialmente. Não é possível, isso não é possível. A subcontratação também, em regra, é vedada. Devemos destacar que essas medidas só são possíveis caso expressamente previstas no edital e no contrato. Ah, mas você fala assim, mas Giovana, eu já vi a Petrobras, por exemplo, né, ela com subempreiteiras. Tem contratadas a Petrobras que prestam serviço, tem Engevix, tem, né, uma série de empresas que prestam serviço, terceiros que prestam serviço. Como pode, se você está falando que não é possível a subcontratação, né? Olha só, presta atenção, não é que não é possível a subcontratação. Se no edital do contrato prevê expressamente a possibilidade de subcontratação, aí é outra coisa.
Mas a regra pela lei de licitação é que isso não é possível. Para que isso seja possível, né, só se vir lá uma cláusula expressa que, em determinado caso, para a prestação deste serviço ou dessa atividade, poderá ser contratado. Porque o que às vezes pode acontecer? Pode acontecer que apenas uma empresa tenha tecnologia suficiente para realizar determinada coisa. Então, ela contratou quem é a licitação, um exemplo, a Engevix, tá? Nem sei se a empresa existe mais para serviço lá. Mas vamos pegar um exemplo de uma empresa que eu sabia que há uns anos atrás existia lá. A Engevix foi contratada, né, para prestar um serviço. Mas vamos supor que dentro do serviço contratado era necessário a realização de um outro serviço em que só tinha uma empresa especializada para fazê-lo. Ou uma empresa só ela que é a fornecedora, né, daquele tipo de serviço. Só ela detém conhecimento técnico. É possível a subcontratação? É, mas isso tem que estar expressamente no contrato administrativo assinado com o poder público com essa empresa. Tá? Porque senão essas medidas ensejam o que a gente chama de rescisão unilateral. Ou seja, além da administração pública, se essa subcontratação, por exemplo, foi feita de forma aleatória, sem que esteja expressamente constando no contrato, isso é uma das causas de rescisão unilateral por parte da administração. E ainda, o contratado fica sujeito a sanções administrativas que estão previstas aí no artigo 87 da Lei 8.666 e as consequências do artigo 80. Quando a gente for estudar licitações, a gente vai trabalhar bem isso, tá? Entendi. E, professora, por exemplo, se a administração contratar com a empresa de engenharia, e aí essa empresa de engenharia, ela contrata uma outra empresa para executar a obra, uma empresa que tem os pedreiros, que tem os mestres de obras, isso não se enquadra na subcontratação, não, né? Não, veja bem. E é como eu disse, se ela assumiu a responsabilidade dela fazer a obra, isso tudo que acontecer de consequências aí vai cair em cima dela. Então, se ela contratou uma terceira empresa para prestar esse serviço, a regra é que ela não poderia fazê-lo, mas ela assumiu o risco. Se ela assumiu o risco, ou é porque tem uma expressa previsão no contrato, ou ela assumiu porque ela não tinha condições de fazê-lo, né? Então, existe ali duas possibilidades. Ou o poder público aceitou isso de forma expressa, ou ela assumiu o risco porque ela não tinha conhecimento técnico para fazê-lo, né? Mas aí ela assumiu o risco, tá certo? Porque a regra é que não é que ela não pode, veja bem, na prática você vê isso claramente. Quando uma empresa ela é contratada, os funcionários passam por uma série de treinamentos, né? Eles têm aquelas reuniões todo dia que eles fazem antes de começar um serviço, né? Que eles fazem para poder orientar os funcionários em relação à segurança do trabalho e tudo mais. Os empregados, os funcionários dessas empresas, eles são todos cadastrados. Então, existe todo um controle muito acirrado em cima dessas empresas, né? Então, assim, dificilmente ela conseguiria colocar um terceiro dentro na execução direta. Dificilmente isso seria possível, até mesmo na prática de ser controlado. Na execução direta, não. Na execução indireta, até que sim, mas na execução direta, não. Tá? E uma outra característica que nós temos aqui é a presença de cláusulas exorbitantes. Como nós sabemos, essas cláusulas são aquelas que não seriam comuns, eu já expliquei, né, já falei um pouquinho, né, sobre elas. Então, essa possibilidade de aplicar uma penalidade, essa possibilidade de alterar unilateralmente sem a concordância da outra parte, essa possibilidade de fiscalizar, né, tudo isso são exigência de garantia, né? No contrato particular, dificilmente você vai colocar uma exigência, você vai botar uma garantia para que a pessoa cumpra, né? Caso ela não cumpra, você levanta a garantia. No contrato particular você não vê isso, mas aqui no contrato administrativo isso é regra, é necessário que exista ali uma garantia dada. Por quê? Porque nós estamos falando de bem público, né? De dinheiro público, então é uma coisa muito séria, né? Obra pública. Nós estamos falando de bens públicos, né?
E a possibilidade de retomada do objeto também é uma coisa interessantíssima, porque a administração pública ela pode retomar a qualquer momento. Ó, não é mais conveniente ou oportuno para a administração que a sua empresa continue trabalhando aqui. Nós vamos retomar a obra, nós vamos dar continuidade à obra. Se vai haver indenização ou não vai haver indenização, eu não vou entrar nesse momento agora, porque quando a gente for estudar esse tipo de cláusula, que nossa aula de contrato administrativo vão ser 2 aulas de contrato administrativo, porque esse tema é extremamente extenso. Eu coloquei até um material lá no AVA, de uma apostila maravilhosa que tem lá com mais de 200 páginas. Eu ainda coloquei lá as páginas de contrato administrativo, vocês não ficarem perdidos. Mas como o tema é muito grande, eu vou dividir isso em 2 aulas. Então, hoje a gente vai trabalhar os aspectos gerais. E na aula que vem eu vou trabalhar essas cláusulas exorbitantes. Então, você vai ver que é possível que a administração fale, olha, não é mais conveniente ou oportuno ter você aqui prestando essa obra ou esse serviço. Estou rescindindo unilateralmente o contrato com você e estou retomando essa obra, estou retomando esse serviço. Se vai ter indenização ou não, isso aí a gente vai tratar na outra aula. Depende de N situações. A outra característica é a mutabilidade. Olha, Maria Silvia Zanella de Pietro, né, ela fala que a mutabilidade ela pode decorrer de outras formas, dando margem à aplicação das teorias do fato do príncipe e da teoria da imprevisão, que a gente vai trabalhar no tópico específico sobre equilíbrio econômico-financeiro daqui a pouquinho. Entretanto, alguns doutrinadores, a mutabilidade nada mais é do que o poder da administração de alterar ou rescindir unilateralmente o contrato administrativo. Nesse sentido, em que pese utilizarmos como base, né, a Maria Silvia de Pietro, que ela entende que a mutabilidade decorre de cláusulas exorbitantes, né, que confere ao poder público aí a possibilidade de alterar unilateralmente, de rescindir o contrato estabelecido. Além disso, outros doutrinadores, como Marçal Justem Filho, a mutabilidade se daria não apenas em relação às cláusulas regulamentares, mas também em relação às cláusulas econômicas financeiras. O que acontece aqui? Existem N formas de se mudar, de se alterar um contrato. A administração pública ela pode alterar, ou porque ela quer alterar o próprio regulamento, o que tá determinado naquele contrato. Olha, a gente vai alterar a forma de execução, vai ser alterado o trecho da obra. Ela pode mudar, alterar esse contrato, não só dessa forma, mas também para se manter o equilíbrio econômico-financeiro. Para alguns autores, isso é uma forma de mutabilidade. Para outros, não. É simplesmente colocar ali a recomposição, que a gente vai estudar agora, da manutenção do equilíbrio financeiro. Então, tanto numa situação como na outra, é necessário que haja alteração. Vamos supor, pegar um exemplo que a gente está vivendo. Vamos supor que já havia se iniciado no início de janeiro uma obra pública, certo? E essa obra tinha iniciado, essa empresa contratada ia começar a construir, mas ela precisou comprar uma série de matéria-primas, insumos, alugar maquinário, alugar trator, alugar isso, alugar aquilo. Isso no início de janeiro. Vamos supor que veio o Covid, veio essa pandemia, e aí essa empresa ficou numa situação completamente difícil. Primeiro que ela teve que alterar a forma de execução do trabalho, porque não podia estar com aglomeração de funcionário, aquela coisa toda. Segundo, os insumos que inicialmente ela ia comprar subiram absurdamente. Alguns deles eram cotados em dólar, o dólar foi para 5 e pouco, houve um desequilíbrio econômico nesse contrato. Isso é um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, que é necessário que a administração pública faça esse reequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, eu não posso, quando representante legal dessa empresa, tomar um prejuízo por uma coisa que está muito além do que era previsto. Isso é uma coisa que a gente chama de fato imprevisível. E ainda que se pudesse prever, não se teria como evitar. Então, a gente vai estudar que isso é uma das causas, tá? Que faz com que haja aí uma necessidade de se readequar ao valor. Mas se o valor era X, e com isso tudo que aconteceu com a pandemia, os custos da obra saltaram para 2X, tem que ser feita o reequilíbrio econômico-financeiro. Porque, embora seja um fato
um fato imprevisível, porque como que se podia prever um vírus, né? Não tinha como prever. E ainda que se pudesse prever o vírus, não teria como evitar ele. Não se tem vacina aí, não se tem nada. Então, é necessário aí que haja um reequilíbrio econômico-financeiro dessas cláusulas que estão nesse contrato. Então, em relação a essa manutenção do equilíbrio financeiro, eu vou falar um pouquinho delas. A necessidade de um fato superveniente, então, para que haja manutenção do equilíbrio financeiro, para que a administração pública resolva rever esses valores aí, né, e essas condições de pagamento, há necessidade, primeiro, de um fato superveniente, ou seja, um fato que ocorreu depois da assinatura do contrato. Houve o processo licitatório, e aí depois que houve o processo licitatório com a assinatura do contrato, depois disso houve um fato superveniente. Aconteceu depois. Esse fato deve ter sido imprevisto, não pensaram, ou imprevisível. Mesmo que ele tivesse tomado todos os cuidados, o fato teria acontecido. Então, tanto numa situação como na outra, ninguém tinha como impedir. Essa situação, ela desequilibra o contrato, ficando oneroso demais para uma das partes. Sendo assim, o contrato precisa ser recomposto. Veja bem, isso se chama recomposição. É diferente de reajustamento. Recomposição, existe um fato superveniente, imprevisto ou imprevisível. Veio depois do contrato, ninguém podia imaginar, e mesmo que pudesse imaginar, ninguém tinha como segurar aquilo. Isso é recomposição. Agora, reajustamento não. O reajustamento de preço, ele já já é uma coisa previsível, porque a gente sabe que vai existir inflação, a gente sabe que pode haver aumento de preço do combustível, de tudo mais. Então, não podemos confundir a recomposição do contrato com reajustamento de preço. No reajustamento de preço, há um fato novo que altera o custo do objeto. Mas era algo previsível, era possível saber que poderia haver uma alta nos impostos de importação de determinado produto, era possível se prever que ia haver uma inflação no final do ano, tudo isso era previsto, era previsível. Sendo assim, é uma previsibilidade. Então, qual é a grande diferença? Mas tanto num caso quanto no outro, esse equilíbrio precisa ser mantido. Então, o poder público vai ter que rever esse contrato. Então, a grande diferença aí é que na recomposição, o fato é superveniente e imprevisível, e no reajustamento, o fato é superveniente, é um fato novo, mas era previsível. Tanto numa situação como na outra, a administração pública vai ter que rever esse contrato e não vai poder deixar o particular em prejuízo, não. Vai ter que haver aí um equilíbrio, a manutenção do que a gente chama de equilíbrio econômico-financeiro. Quais são as hipóteses, então, que isso é possível? Em que pese de Pietro considerar que a manutenção do equilíbrio é uma consequência da mutabilidade, é importante destacar os ensinamentos do autor em relação às hipóteses, para que a gente possa entender. A Maria Silvia, ela aponta 3 tipos de alias. Alias é a mesma coisa que riscos. Então, alias com L é sinônimo de risco. Então, quando eu falo alea administrativa, eu estou falando risco administrativo. Quando eu falo alea empresarial, eu estou falando risco empresarial, um risco que a gente não vai abordar aqui, porque o risco empresarial, a alea empresarial, ela não está na esfera do direito administrativo, não. Ela está lá na esfera do direito empresarial. É um risco que todo empresário corre quando ele abre um comércio na vida dele. Então, essa alea empresarial, ela não interessa para a gente, não, né? O que interessa para a gente e que podem dar causa aí à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é a alea administrativa, que ela é subdividida em 3 modalidades. A alteração unilateral, o fato do príncipe e o fato da administração. E a alea econômica, né, que é a teoria da imprevisão. Então, a alea administrativa e essa alea econômica são os que interessam para a gente. São os fatos que podem ocorrer, tá? Os riscos
que ocorrerão e que farão com que haja necessidade da administração pública aí buscar esse equilíbrio econômico-financeiro. É importante destacar que a inspiração para a adoção dessas teorias, essa teoria, então, que traz aí, né, o fato do príncipe, o fato da administração, essa teoria, ela nasce no direito francês, tá? Havendo no direito francês a distinção entre áreas econômicas e administrativas, porque na segunda, a administração responde sozinha pela recomposição do equilíbrio, enquanto na primeira, que é nas áreas econômicas, né, essa responsabilidade se reparte, já porque foi alguma coisa que aconteceu que não era vontade das partes. Então, no direito francês, existe uma divisão, né? Às vezes, é necessário aí que o prejuízo seja suportado pelas duas partes e, às vezes, o prejuízo é suportado só pela administração pública, isso no direito francês. No direito brasileiro, as duas áreas, tanto a administrativa quanto a área econômica, ou seja, tanto algo que foi dado causa pela administração pública como um fator econômico, como, por exemplo, o aumento de alíquota de um imposto, tanto numa situação como numa outra, inflação, no direito brasileiro, tanto num caso quanto no outro, o contratado ele tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro. Isso no posicionamento da Maria Silvia, tá? Maria Silvia Zanello de Pietro, que é a posição dominante majoritária da doutrina. Marçal Justem Filho, que é um outro doutrinador também bem renomado, bem conceituado, ele diz o seguinte, olha, a Lei 8666, né, a Lei de Licitações e Contratos, no artigo 65, inciso 2, a linha D, ele uniformiza a solução jurídica para essas diferentes hipóteses, determinando que caberá promover a recomposição. Então, o que eu vou resumir para você? Independente se foi um fato econômico ou um fato causado pela administração pública, tanto numa situação como na outra, a parte contratada ela tem direito à manutenção do equilíbrio, ela não pode ser obrigada, compelida a ter que cumprir, né, prestar um serviço ou realizar uma obra ou fornecer um produto de forma extremamente onerosa para ela e que isso traga aí um prejuízo econômico a ela. Então, não importa se isso vai vir de um fator econômico ou de um fator causado pela própria administração pública, a administração pública é obrigada a promover essa recomposição dessa equação econômico-financeira. Além desse artigo que a gente acabou de falar, que é o artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666, entende-se que o direito brasileiro não distinguiu as duas áreas, a econômica e a administrativa, por força do artigo 37, inciso 21 da Constituição, que exige para obras, serviços, compras, alienações, contratados mediante licitação, cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Aí ela fala, né, e toda vez que houver, então, licitações, né, que seja necessário uma licitação para compra, para obra e tudo mais, é necessário, então, que sejam mantidas as condições efetivas da proposta. Isso significa o quê? Que, inicialmente, aquela proposta que foi feita, né, e que foi aceita pelo particular, isso depois tem que ser recomposto se houver uma crise econômica, se houver um aumento exagerado dos insumos, dos impostos, alíquotas, né? Ou caso fortuito fosse maior. Então, independente disso tudo, a administração pública ela tem que manter aquela proposta de forma como ela originalmente ficou definida em relação ao particular, para que isso não haja um prejuízo a ele. Então, se inicialmente o particular conseguia vender um produto a R$2.000, um exemplo, né, fornecer um serviço a R$2.000, e houve aí uma grande crise econômica e o custo ficou tão alto que ele precisou onerar isso para R$4.000, a administração pública tem que bancar essa recomposição para manter as condições efetivas da proposta. Não obstante, os contratos de parceria público-privada, que a gente vai estudar ainda, na aula que vem, a gente vai estudar quais são as classificações dos contratos administrativos, né, que são regidos pela
tem uma especificamente que a gente chama de concessão patrocinada e concessão administrativa, que o poder público ele entra com dinheiro também, além do particular na obra, tá? Esse tipo de concessão está regida pela Lei 11.079. Eu acho até que tem um erro de digitação nesse material, depois eu vou conferir se é 11.079 mesmo. Anota-se a repartição de riscos entre as partes, incluindo os casos de caso fortuito, força maior, fato do príncipe, área econômica, mas isso aí é objeto da próxima aula nossa. Bom, aqui, tem alguma dúvida, Sidney? Só tem você aqui na aula, entraram duas meninas, depois saíram, acho que disse que elas entraram na aula errada. Tudo bem até aqui? Tudo bem, até aqui tranquilo, né? Dá para compreender. É mais geral mesmo, igual a senhora falou aí, né? A questão do fato do príncipe só, eu tinha ouvido essa expressão uma vez só. Na ocasião que eu ouvi assim. Vai trabalhar agora? Ah, beleza. Na verdade, vamos trabalhar após o intervalo. Eu vou te pedir para a gente fazer um intervalo agora, de uns 15 minutinhos aí, tá? E aí a gente volta e eu vou te explicar a diferença de fato do príncipe e fato da administração, porque isso cai muito em prova de concurso, OAB, e você vai ver que é bem diferente fato da administração e fato do príncipe. Eu vou dar uma paradinha aqui, então, daqui uns 15 minutos a gente volta, tá bom? Legal, bacana, combinado.